Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, que está em sua quarta parte, que aborda a tutela jurisdicional executiva. Nós vamos ver no vídeo de hoje a liquidação de sentença. Na última aula nós falamos sobre a liquidez da obrigação como um dos requisitos indispensáveis à obrigação representada no título executivo. Eventualmente nós podemos ter sentenças ilíquidas, como falamos na aula passada. Nesses casos nós teremos um procedimento que é justamente o da liquidação de sentença, do qual nos ocuparemos no vídeo de hoje, na aula de hoje. Então vamos a ela. O procedimento da liquidação de sentença destina-se a complementar o título executivo judicial, atribuindo-lhe o requisito essencial que lhe falta, a liquidez. Isto é, quando não se define a extensão do direito subjetivo nela certificado, o quantum de beatur. Fazer aqui a leitura da primeira passagem doutrinária que eu colacionei aos senhores, já adiantando que nós não veremos todas no vídeo de hoje, para que ele não fique demasiadamente extenso. Nós temos bastante coisa para falar sobre a liquidação, e aí o que eu eventualmente não vier a ler, vou indicar aos senhores que efetuem pause para que tomem as considerações da tela diretamente, tá certo? Essa eu vou ler. Ilíquida é a sentença que não fixa o valor da condenação ou não lhe individua o objeto. Essa condição é incompatível com a índole do processo executivo, que pressupõe sempre, a lastreá-lo, um título representativo de obrigação certa líquida e exigível. Artigo 586 do Código Revogado, o Código de 73. Como o juiz executivo não vai julgar, mas apenas realizar o conteúdo do título, é imprescindível que o conteúdo desse documento seja líquido, isto é, determinado especificamente quanto à quantidade, à coisa ou ao fato devidos. Daí a necessidade de recorrer o credor à prévia liquidação sempre que a sentença não determine o valor devido, o objeto da condenação. É que sem a identificação exata do bem devido pelo condenado, a sentença ainda não produziu a exigibilidade da prestação para o vencedor e, portanto, o título executivo, embora dotado de certeza, ainda se acha incompleto por carecer de liquidez, requisito que lhe será agregado por nova sentença do procedimento liquidatório, que ainda tem a natureza de atividade de conhecimento. Essa é uma passagem retirada da obra que está na tela aí para os senhores, Humberto Teodoro Júnior, curso de Direito Processual Civil, só destacando que é uma edição de 2014, anterior, portanto, à vigência do novo Código de 2015. De acordo com o artigo 783 do novo CPC de 2015, não cabe liquidação de título executivo extrajudicial, que deve conter os 3 atributos necessariamente, sob pena de servir apenas como meio de prova em um processo de conhecimento. Assim, apenas o título executivo judicial pode ser
ilíquido. Na verdade, a iliquidez encontra-se na obrigação e não no título executivo. Fizemos essa ponderação nos vídeos anteriores, agora já não lembro qual, da confusão que o Código de 73 fazia a respeito da certeza, exigibilidade e liquidez se referia ao título, não é ao título, é a obrigação que está inserida, representada no título. Vamos seguir. Uma outra manifestação doutrinária. O título extrajudicial, para que exista como tal, há de ser sempre líquido. Ou ele é líquido e então se caracteriza como título executivo, ou então, se for ilíquido, não há título algum, ainda que em tese o documento em questão fosse algum daqueles enumerados no rol dos títulos extrajudiciais. Ou seja, não há liquidação de título extrajudicial. A liquidação, portanto, só se liga às sentenças e está diretamente relacionada com a excepcional possibilidade de existirem sentenças ilíquidas, também chamadas de sentenças condenatórias genéricas, em que não tenha sido possível ao Poder Judiciário determinar o valor da condenação ou individuar o seu objeto. Referência bibliográfica que aparece na tela nesse momento para os senhores. Outra referência doutrinária. Essa providência é típica do título executivo judicial. Quanto aos documentos extrajudiciais, faltando-lhes a determinação exata da soma devida, perdem a própria natureza executiva e só podem ser cobrados pelo processo de cognição. Não há, portanto, liquidação em título executivo extrajudicial. Referência bibliográfica aparecendo na tela nesse momento. Vamos seguir. No entanto, pode ser que caiba a liquidação em processo de execução de título executivo extrajudicial, na hipótese específica de conversão da obrigação inadimplida em perdas e danos. Dessa forma, nos termos do artigo 509 do novo CPC, será realizada a liquidação nos casos em que a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, condenação genérica, somente admitida nos casos em que não seja possível determinar, de modo definitivo, o montante devido, ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, como se vê do artigo 491 do CPC. Trata-se de uma exceção ao princípio da congruência. Mais uma passagem doutrinária. A ação de liquidação de sentença somente terá lugar quando o título executivo, sentença condenatória proferida em processo de conhecimento, for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o CPC, artigo 783, aquele será sempre líquido, certo e exigível. Os requisitos da certeza e exigibilidade estarão presentes desde que a decisão seja de conteúdo condenatório e ainda haja trânsito em julgado. A liquidez será alcançada se ilíquida a sentença de conhecimento mediante a ação de liquidação de sentença, referência bibliográfica mencionada na tela. O objetivo da liquidação, portanto, é eliminar a generalidade da condenação, integrando a decisão, liquidando de forma que a sentença se torne exequível, comportando a prática de atos de constrição na fase subsequente de seu cumprimento. Próxima referência bibliográfica, aspas. Seu objeto é diverso da ação condenatória que a precede, pois nesta o autor pede o reconhecimento da obrigação, chamado de andebeatur, enquanto na liquidação o legitimado, pode ser o credor ou o devedor, como veremos, pede a determinação do valor ou da extensão dessa mesma obrigação, que é o quantum debeatur. O autor não faz menção, mas é o quantum debeatur. Na fase de conhecimento se quer sentença condenatória e na fase de liquidação se busca a decisão que resolva outra lide, até então não discutida diante do Poder Judiciário, que é a exata e precisamente a lide de liquidação. A referência bibliográfica aparecendo nesse momento na tela, como de costume para os senhores. Em uma leitura apressada do artigo 509 do CPC, poder-se-ia chegar a equivocada conclusão no sentido de que apenas as sentenças que veiculem obrigação de pagar quantia certa seriam suscetíveis à liquidação. O certo, no entanto, é conferir-lhe interpretação extensiva, admitindo o cabimento do incidente de liquidação das obrigações ilíquidas em geral,
e não apenas na hipótese de obrigação de pagar quantia, mas também naquelas situações em que a sentença não define a extensão da obrigação, exigindo-se a determinação da quantidade de coisas fungíveis diferentes de dinheiro. Referência bibliográfica, entre aspas, a liquidez da condenação pode dizer respeito à quantidade, à coisa ou ao fato devidos. Nas dívidas de dinheiro, dá-se a liquidez da sentença em relação ao quantum debeatur, quando a. condena ao pagamento de perdas e danos sem fixar o respectivo valor, b. condena em juros genericamente, c. condena a restituição de frutos naturais ou civis, d. condena o devedor a restituir o equivalente da coisa devida, e. em lugar do fato devido e a que foi condenado o devedor, o credor prefere executar o valor correspondente ainda não determinado. Referência bibliográfica aparecendo agora na tela para vocês. A instauração do procedimento da liquidação não pode se dar de ofício, dependendo, portanto, de requerimento da parte interessada. O caput do artigo 509 do novo CPC dirime a antiga controvérsia doutrinária a respeito da legitimidade ativa para o requerimento da liquidação. Aspas. O Código de Processo Civil de 2015 contém expressiva inovação que merece registro, mesmo nesta edição de transição. Não apenas o credor, mas também o devedor passa a ter legitimidade para o pedido de liquidação da sentença. Segundo dispõe o artigo 509 em seu caput, o pedido de liquidação pode ser formulado tanto pelo credor quanto pelo devedor. Em regra, tendo sido proferida a sentença ilíquida, é natural que o credor promova imediatamente a sua liquidação, para obter o quantum debeatur, isto é, o valor da condenação, de modo que, conferida a liquidez à sentença, esteja devidamente constituído o título executivo judicial e possa o credor promover o seu cumprimento mediante requerimento para que ocorram os atos executivos adequados e necessários à expropriação de bens do devedor e à consequente satisfação do crédito. Mas o legislador do CPC de 2015 inova e atribui expressamente legitimidade também ao condenado. Embora possa causar alguma estranheza, a opção legislativa é perfeitamente justificável, bastando que se pense na situação em que ao devedor é importante saber o valor do título judicial para que possa promover o pagamento em dinheiro ou reservar patrimônio suficiente para tanto. Sem que o devedor tenha noção a respeito do valor da obrigação a cujo cumprimento tenha sido condenado, sequer a sua responsabilidade patrimonial pode ser corretamente dimensionada. Referência bibliográfica que se indica nesse momento aos senhores. Segundo Leonardo Greco, somente o credor poderia utilizar do procedimento da liquidação, devendo o réu valer-se da ação de consignação do valor que entendesse devido, artigos 539 e seguinte. O artigo 570 do CPC de 73 previa a competência do devedor para iniciar a execução, mas foi revogado pela Lei 11.232 de 2005, antes, portanto, da vigência do novo Código. De acordo com os professores Araquém de Assis, Alexandre Freitas Câmara e Fred Didier, tanto o credor quanto o devedor possuem interesse em liquidar. Essa posição foi prestigiada no artigo 509 do CPC, em que pese o parágrafo 1º referir-se apenas ao credor. Mais uma referência bibliográfica. Proferida a sentença ilíquida, é natural que o credor promova a liquidação, visando a obtenção do quantum debeatur, isto é, do valor da condenação, de modo a conferir liquidez e constituir o título executivo judicial, que lhe permitirá promover o seu cumprimento mediante a prática de atos de execução visando a satisfação da obrigação. A legitimidade do devedor é uma inovação do novo Código de Processo Civil, que se justifica, segundo pensamos, diante da necessidade de que à sentença se somem os elementos faltantes para a constituição do título executivo judicial, o que possibilitará ao devedor promover o pagamento em dinheiro ou destinar patrimônio suficiente para que sua responsabilidade seja delimitada. Referência bibliográfica, mais uma vez indicada ao final, nesse momento, para os senhores. O incidente de liquidação de sentença pode se desenvolver por dois procedimentos, tradicionalmente conhecidos como liquidação por arbitramento e liquidação por artigos. No novo CPC, os incisos do caput do artigo 509
falam em liquidação por arbitramento, inciso 1º, e liquidação pelo procedimento comum, inciso 2º. Em que pese essa alteração de nomenclatura, não houve modificação de sua essência, como veremos. No regime do CPC de 73, a liquidação de sentença era um processo cognitivo autônomo e passou a ser fase do processo sincrético, um incidente processual, nos moldes das alterações promovidas pela Lei 11.232 de 2005, a reforma da execução ainda no Código anterior, que revogou os artigos 603 a 611 e introduziu os artigos 475A a 475H no diploma processual de 1973. Como eu havia advertido no começo do vídeo, algumas das passagens bibliográficas, doutrinárias, eu não vou efetuar a leitura, então nesse momento eu vou destacar ela aqui para os senhores. Eventuais interessados podem dar pausa no vídeo para colher as considerações que estão disponíveis para os senhores aí na tela. Sigo então com o texto do livro. Caberá processo autônomo de liquidação nos casos dos incisos 6º, 7º, 8º e 9º do artigo 515 do CPC, a teor do parágrafo 1º deste mesmo dispositivo. Só recordando aos senhores que esses incisos, nesses incisos nós temos título executivo judicial que não foi formado perante o juízo civil, que será o executante. Por isso que temos um regramento distinto. O título executivo judicial, que demande apenas cálculos aritméticos para que se chegue ao montante atual da obrigação, é considerado título líquido, não demandando liquidação, nos termos do parágrafo 2º desse artigo 509 do CPC atual. Nestas hipóteses, poderá ser deflagrado o cumprimento de sentença. O CPC revogado de 73, em sua redação original, no artigo 604, disciplinava um outro procedimento de liquidação, que era a liquidação por cálculos do contador, que se dava em ação autônoma encartada na mesma relação jurídica processual, assim como as demais modalidades existentes, que eram a por arbitramento e por artigos. Vimos que no Código atual nós tivemos uma pequena modificação de nomenclatura falando-se em liquidação pelo procedimento comum. Aqui outras referências, outras citações, dessa vez da jurisprudência, eu estou destacando na tela para que os interessados possam, dando pausa no vídeo, colher as informações. Eu vou deixar de fazer a leitura porque o vídeo já está ficando extenso. Então sigo. Aqui embaixo a continuação. E sigo. Na liquidação de sentença não há cognição a respeito do mérito da demanda, como se vê do parágrafo 4º do artigo 509 do CPC atual, não podendo ser pleiteado a rediscussão da lide ou a modificação da sentença ilíquida. A cognição desenvolvida neste incidente limita-se à determinação do valor da condenação ou da extensão da obrigação constituída pela sentença ilíquida. A decisão proferida no incidente de liquidação, que complementa o título executivo judicial anterior, definindo o valor ou a extensão da obrigação que conste dele, possui conteúdo de sentença de mérito, mas por expressa previsão legal é desafiada pelo recurso do agravo de instrumento, artigo 1015, parágrafo único do CPC, sendo considerada, portanto, uma decisão interlocutória de mérito. Nestes termos, o enunciado de número 118 da súmula de jurisprudência predominante do STJ. O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação. Aqui eu trago mais referências da doutrina para os senhores, que uma vez mais eu vou destacar e vou me furtar de fazer a leitura para que nós possamos caminhar para o final desse vídeo. Interessados podem dar pause na tela para tomar as considerações. E aí nós vamos seguir, como aparece aqui embaixo para os senhores, com as espécies de procedimento liquidatório, e nós as veremos no próximo vídeo. Então, com essas observações, nós encerramos o presente vídeo e vamos passar a tratar no próximo, a partir dos próximos vídeos, das espécies do procedimento liquidatório. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.